Alô, querido aluno, querida aluna, voltamos, mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos começar a falar mais especificamente do Plano Real. A gente já começou a falar um pouquinho dele lá atrás, mas vamos falar um pouquinho mais do Plano Real. Primeiro, fazendo uma rápida revisão do que a gente já viu em outras aulas, a questão do Plano Real é uma questão fundamental. O Brasil tinha uma situação econômica muito difícil, o governo Collor provocou uma recessão muito forte na economia, a economia teve momentos muito difíceis naquele período. Além disso, rumávamos para a possibilidade de uma hiperinflação, ou seja, uma inflação absolutamente descontrolada. A gente tinha índices inflacionários muito, muito altos e que precisavam ser controlados. Além disso, a gente tem uma situação que é muito complicada, que é a situação de ter uma inflação alta e persistente há décadas no Brasil. Nos anos 80 isso foi um pouco mais forte, mas mesmo nos anos 60, 70, a inflação sempre se colocava, às vezes com um pouco mais de força, às vezes com um pouco menos de força, como um problema grave que precisava ser resolvido pelo Brasil. Então o que vai acontecer é que a gente tem uma situação em que o Brasil precisa controlar a inflação. Além disso, havia uma certa, digamos, descrença da população no que diz respeito a planos e pacotes econômicos, porque o Brasil sofreu alguns planos econômicos quando o presidente era o Figueiredo e o ministro da Fazenda era o Delfim, algumas medidas econômicas bastante duras, mas principalmente estava muito claro na memória das pessoas o Plano Cruzado, o Plano Bresser, o Plano Verão, que alteraram a vida das pessoas, que mudaram a vida de todo mundo e que não trouxe nenhum grande resultado. Muito pelo contrário, o Brasil acabou declarando duas moratórias em meados dos anos 80. Com a eleição do Collor, a gente passou a ter algumas pessoas passaram a ter uma certa esperança de que o futuro seria melhor e que o novo governador, o novo presidente eleito, o novo governo eleito, iria poder conseguir fazer as mudanças que se faziam necessárias e melhorar a questão da economia, principalmente combatendo a inflação. O plano Collor, na verdade, também foi um fracasso, então a gente tem plano cruzado, Bresser, Verão, plano Collor, todos num período muito curto de tempo, e que todos eles geraram um certo fracasso na economia brasileira, não controlando a inflação e criando, por outro lado, uma recessão muito grande na nossa economia. Então a gente tem uma situação em que a economia não cresce, a inflação é alta e há uma descrença da população com relação aos planos econômicos, tá? Só lembrando a vocês que eu trabalho aqui com duas telas. Na tela aqui do lado eu tenho o roteiro aqui da nossa aula, tá? Eu estou tentando seguir os textos que eu recomendei para vocês e estou tentando também seguir o material que eu já deixei. Então, assim, eu vou tentando seguir os textos e o material para facilitar o estudo de vocês no roteiro da aula. Então, sempre que eu olhar para lá, não é porque eu estou mostrando aqui esse perfil que é melhor, até porque os dois perfis são ruins, tá? Na verdade, o que eu estou mostrando o que eu estou lendo é o meu roteiro ali na outra tela, ok, pessoal? Muito bem. O plano real, então, ele vai ter algumas diferenças. A primeira é a ideia de que ele vai ser um plano que vai estar sendo sempre anunciado o que será feito no futuro. A ideia de que não se podia ter pacotes econômicos surpresa, como a gente teve no Plano Cruzado, Bresser, Verão e Plano Collor, que esses pacotes surpresas que apareciam meio que do nada na vida dos brasileiros eram coisas que geravam mais desconfiança do que confiança. Então a ideia era fazer um plano que fosse anunciado, todas as suas etapas, ou seja, daqui a um mês a gente vai fazer isso. E aí isso era sendo repetido para que não houvesse surpresa e para que se criasse alguma confiança da população. Nós sabemos que se todas as pessoas deixarem de acreditar, a política econômica não tem como ter sucesso. Então é preciso conquistar essa confiança da população. Além disso, o plano ele era baseado num texto que foi escrito lá atrás pelos economistas da PUC Rio de Janeiro, o Pércio Arida e o André Lara Rezende. Esse plano foi colocado na mesa
lá atrás, quando o governo Sarney optou por uma outra estratégia, que foi o que desagou no Plano Cruzado. Essa estratégia tinha sido adotada na Argentina e tinha dado bastante sucesso, né? Tinha sido bastante exitosa naqueles primeiros meses. A popularidade do governo Alfonsín era o presidente argentino da época, subiu bastante e a inflação conseguiu ser derrubada com bastante força naquele momento. Então foi preferido uma outra ideia que desagou no plano cruzado, e essa ideia de André Lara Rezende e Pércio Arida foi uma ideia que ficou guardada e que foi utilizada depois. Muito se discute a questão da paternidade do Plano Real. Tá? Se formos investigar, a ideia original é dos economistas André Lara Rezende e Pércio Arida, que tem ali a montagem do plano. Tá? O plano foi implementado no governo Itamar Franco e o ministro da Economia era Fernando Henrique Cardoso. Ok? Então, vamos lá. Fernando Henrique Cardoso, vocês sabem, vai ser presidente por 2 vezes do Brasil logo depois. Né? Eleito na esteira da popularidade do próprio Plano Real. Muito bem, vamos lá. A primeira coisa que é importante a gente colocar é que o Plano Real é um plano que foi dividido em 3 fases. Tá? A primeira fase era um ajuste fiscal. A segunda fase é a ideia de uma reforma monetária e a criação de uma unidade de valor que fosse confiável e que as pessoas acreditassem nessa unidade de valor. Na verdade, pessoal, essa ideia de uma unidade de valor em que as pessoas confiassem e isso fosse utilizado para garantir uma transição para uma moeda estável, não é algo necessariamente novo. Isso foi utilizado com sucesso nos anos 20 na Alemanha, né, que é a ideia do Rentenmark, que foi algo bastante revolucionário ali para a época, e também foi utilizado na Hungria, tá? Mas na Hungria, infelizmente, a ideia, né, se não me engano, pengo fiscal, essa ideia dessa moeda indexada húngara nos anos 40, após a Segunda Guerra Mundial, não foi uma ideia que teve tanto sucesso. Tá? Então a ideia da criação dessa unidade de valor, que a gente vai estudar daqui a pouco, é a ideia de que a gente tem uma necessidade de fazer uma transição que consiga estabilizar os preços para que a nova moeda possa ter uma inflação baixa. E por último, pessoal, o que a gente vai ter é a ideia de termos também uma âncora cambial. Tá? Embora que na terceira fase do Plano Real a gente tem a ideia de um controle do consumo e a utilização de uma âncora cambial. Então a gente pode dizer que nós temos aí 3 fases. E a gente vai estudar essas fases com muita calma, tá? Durante aí as nossas próximas aulas. Mas hoje o nosso objetivo é falar de forma geral do Plano Real, para vocês terem uma ideia, e obviamente também falar talvez um pouco sobre a primeira fase do Plano Real. As outras 2 fases, a URV e a adoção da nova moeda, ficam para depois. Além disso, a gente pode dizer que o Plano Real se sustentou em 3 pilares, ou seja, 3 pilares foram fundamentais para a adoção da moeda. Tá? Que pilares são esses? 3 pilares econômicos. A ideia de uma âncora cambial, ou seja, atrelar a moeda de alguma forma ao dólar para dar confiança a essa moeda. A ideia de se fazer uma abertura econômica, até para se criar a possibilidade de ter ali uma competitividade na economia brasileira, e uma base monetária rígida, com juros altos e controle da demanda. Além disso, a gente poderia botar aí um 4º pilar, talvez não econômico, mas fundamental para o funcionamento da economia, que é a ideia de criar confiança na população. A ideia de criar confiança na população. Então, o que acontecia? A gente tinha um processo de inflação elevada e persistente. Tá? Aquela inflação que a gente viu que se mantém nos anos 80 e no início dos anos 90 de forma bastante forte, bastante persistente. Então, a ideia era criar uma nova moeda
estabelecer a confiança nessa nova moeda, e essa nova moeda teria a vantagem de, não fazendo um congelamento, fazendo na verdade um processo de transição, estabilizar os preços naquela moeda, ou seja, fazer com que a gente tenha uma mudança de moeda sem gerar grandes distorções, como a gente vê, por exemplo, no plano cruzado. Então a ideia é essa. Ou seja, a ideia era fazer com que a gente tivesse uma transição sem distorções maiores na economia, como a gente tem no congelamento. O que vai acontecer aí é que você vai ter o quê? Criar uma âncora cambial, atrelando a moeda nacional de forma um pouco mais indireta do que foi feito em outros países, como na Argentina, a gente vai ver isso também nas próximas aulas, atrelando a moeda nacional ao dólar, para garantir ali alguma confiança, alguma confiabilidade na moeda e fazer com que a gente tivesse a ideia de uma moeda que se tornasse forte. Eu não gosto dessa expressão de moeda forte, porque a gente não tem MMA de moeda. A gente pode ter, sei lá, economias mais fortes, economias mais fracas. As moedas, na verdade, se apreciam, se depreciam. Mas a ideia era ter uma moeda que fosse confiável pelas pessoas, tá? Além disso, havia uma estratégia de ter uma abertura econômica até para que a gente possa ter uma melhora da competitividade brasileira e também a possibilidade de importar determinados produtos que fazem com que a gente tenha a competitividade também na questão dos preços, impedindo que você possa que você possa aumentar o preço dos produtos no mercado interno, porque tem um produto estrangeiro que tá um preço melhor, ele é um pouco mais competitivo, tá? Além disso, havia também um pouco a ideia de tentar controlar as pressões de demanda que poderiam existir no que diz respeito à queda da inflação. Nós já vimos em sala de aula a ideia de que a queda da inflação gera que as pessoas não vão pegar a moeda e guardar automaticamente no banco, vão deixar a moeda guardada no bolso, e aí a gente sabe, dinheiro queima na mão. A ideia de que as pessoas vão ter um gasto maior, até porque com o fim do conflito redistributivo, você tem uma sensação de melhora ali na qualidade da sua renda, da sua vida, em função desse fim do conflito redistributivo, você se sente melhor, e aí acaba tendo a possibilidade de ter uma explosão ali na demanda. E sem falar que a gente trabalhou também com uma moeda com um real apreciado, e isso gera também um certo efeito renda. Isso tudo poderia pressionar a demanda, então foi feita toda uma política para conter essa demanda. Essa política de contenção de demanda também foi importante. Então, na verdade, o que a gente vê é que o Plano Real acaba sendo colocado dentro de uma ideia na qual a gente tem a proposta de estabilização sendo feita por um plano dialogado um pouco mais com a sociedade, um plano em que, na verdade, a gente tem a possibilidade e a necessidade de evitar os erros passados, onde a gente teve problemas de demanda que acabaram pressionando a volta da inflação, e existe, né, o professor Baixa, ele fala de forma bastante contundente de que existe uma preocupação, por exemplo, com as questões ligadas às contas públicas. Tá? Então você vai ter um controle maior das contas públicas, que faz com que a gente tenha a necessidade menor do governo a usar déficits fiscais, imprimir dinheiro ou fazer qualquer outras coisas, dando uma sinalização interessante para o mercado de que esse controle da inflação seria um controle que seria efetivamente levado a sério, criando uma maior confiabilidade. Ora, se a gente tem a ideia de que a economia brasileira precisava desse ataque à inflação, precisava acertar as contas públicas, o que vai ocorrer é a ideia de fazer uma primeira fase. Essa primeira fase, que ficou conhecida no Brasil muito como Programa de Ação Imediata, também conhecido como PAI, é, na verdade, uma primeira fase de ajuste fiscal. E ela vai durar mais ou menos ali de maio de 93 até o início de 94, ok?
A ideia qual era, pessoal? A ideia, primeiro, era melhorar as questões no que diz respeito às contas públicas. Tá? Ou seja, primeiro, os orçamentos brasileiros, como a gente já comentou anteriormente, eram obras de ficção. Você fazia o orçamento, chegava em setembro, outubro, o dinheiro tinha acabado, se mandava imprimir dinheiro, porque a inflação já era 1.200%. Então imprime dinheiro e paga as contas e seja o que Deus quiser. A inflação de 1.200 vai passar para 1.400, para 1.500. Ah, já estamos perdidos mesmo? Faz. Então os orçamentos públicos, eles eram obras de ficção. O orçamento tem que ter uma previsão de receitas e de despesas que seja coerente com a realidade econômica, mesmo que isso não seja algo, digamos, agradável. A gente precisa ter essa consciência. Então, a primeira ideia era fazer orçamentos públicos para os anos vindouros que estivessem efetivamente baseados em o que vai se gastar e o que vai se arrecadar. A ideia de ter um orçamento que fosse efetivo e que seria cumprido. Tá? A ideia geral também era reduzir os gastos da União e aumentar a eficiência da máquina administrativa a partir de 1993. É claro que essas promessas, elas são sempre muito complicadas de serem, digamos, cumpridas. Mas, de qualquer forma, qual era a ideia? Primeiro, lançar um programa de recuperação tributária, fazendo com que a gente tivesse a possibilidade de arrecadar recursos que não estavam sendo pagos, né? Pessoas, empresas que estavam ali em débito e que tinham que pagar. Isso era algo muito importante. A gente vai ver a partir de 1993 a capacidade arrecadatória do governo federal se ampliando muito, investimentos muito fortes na Receita Federal, que hoje a gente pode dizer é uma das mais modernas e eficientes do mundo. Então é importante que a gente veja que foi feito um grande investimento para aumentar a capacidade de arrecadação do governo e também, obviamente, melhorar a possibilidade de recuperar dívidas que não estavam sendo pagas. Além disso, se precisava equacionar as dívidas dos estados e dos municípios. Né? Estados e municípios brasileiros têm sempre uma situação muito difícil, com uma arrecadação às vezes que mal supre o pagamento da folha de salários, e não adianta o governo federal fazer todo um investimento para controlar a sua dívida, para fazer com que eu tenha uma arrecadação melhor, gastos melhores, se isso não é acompanhado pelos governos estaduais. Então era muito, muito importante essa ideia. Tá? Outro ponto importante era um controle mais rigoroso dos bancos estaduais. Pessoal, no Brasil, já há muito tempo, grupos econômicos tinham uma lei que era muito simples da gente entender. Imagina que você é um empresário e você era dono de um banco e dono de uma fábrica. A lei brasileira dizia que o seu banco não podia emprestar dinheiro para a sua fábrica, por um motivo muito simples. Esse barulho que vocês estão escutando é um avião passando aqui em cima. Por um motivo muito simples. O banqueiro, o banco, ele não empresta o dinheiro dele, ele empresta o dinheiro das outras pessoas. E aí, o que acontece? Se eu empresto esse dinheiro para a minha fábrica e a minha fábrica não paga, provavelmente eu não vou cobrar a minha fábrica com tanta força e veemência como eu deveria fazer. Só que o dinheiro que está lá, que foi emprestado e que tem que ser pago e devolvido ao banco, é o dinheiro dos correntistas. Para evitar esse problema, era proibido que um empresário que fosse dono de um banco e dono de uma fábrica, por exemplo, pegasse o dinheiro desse banco e fizesse um empréstimo para a fábrica. Porque se a fábrica não pagasse e desse calote, ia ficar um rombo no banco, e esse rombo, na verdade, era do dinheiro dos correntistas. Só que isso não acontecia no poder público. Se você era, por exemplo, o governador do estado do Rio de Janeiro, você poderia pegar dinheiro emprestado no Banco do Estado do Rio de Janeiro. O problema é que você era o governador e você nomeava o presidente do banco. E, obviamente, esse banco não ia cobrar o Estado com tanta veemência. Se assim o fizesse, o presidente era mandado embora e era colocado outra pessoa no lugar, que provavelmente não iria cobrar com tanta vontade. E isso gerava um certo rombo nesses bancos, o que gerava um problema.
Então a ideia era ter um controle mais rigoroso desses bancos estaduais, tá? Além disso, a ideia era reaparelhar, mudar e sanear os bancos federais, principalmente aí o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, para que eles fossem mais eficientes. E também havia uma proposta, bem dentro daquela ideia do avanço do neoliberalismo que ocorria naquele momento, a partir dos anos 80, e no Brasil com mais força nos anos 90, né, dentro daquela ideia do consenso de Washington, a ideia de que a ideia era a ideia de ampliar o programa de privatizações. E isso era algo muito importante, tá? É, outro ponto importante que a gente vai ter é a criação aí da DRU, que é a Desregulamentação das Receitas da União, que dá a possibilidade da União ter uma flexibilidade maior na gerência ali do orçamento público, tá? O governo buscava então controlar o desequilíbrio fiscal para evitar que isso alimentasse ainda mais a inflação e gerasse insegurança. Tá? E isso vai gerar aí cortes, por exemplo, o orçamento de 1993 ele vai sofrer cortes profundos. Isso se repete de novo no orçamento para previsão mais realista no orçamento de 1994. A ideia era fazer orçamentos com que a gente tivesse isso acontecendo. Também foi apresentado, né, um projeto de lei que depois vai virar a Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita a despesa dos municípios e faz com que os municípios e os estados tenham a necessidade de atuar para garantir aí algum equilíbrio fiscal. Tá? Foi elaborado um plano muito sério de combate à sonegação para tentar ampliar a arrecadação e foi interessante também. Já falei da DRU, né? Mas só fazendo uma observação, gente. A desregulamentação da União, a DRU, ela na verdade, na época, se chamava de Fundo Social de Emergência. Tá? Porque aí você vai procurar a DRU e não vai achar. A gente vai falar da DRU depois. Agora é Fundo Social de Emergência. O Fundo Social de Emergência flexibilizava um pouco o orçamento, fazendo com que o governo pudesse manejar recursos de um lado para o outro, sem precisar ficar pedindo toda hora uma mudança no orçamento. A gente sabe que o orçamento é uma lei, para mudar uma lei precisa do legislativo, então isso dava alguma agilidade maior ao governo. Tá? Além disso, foi encaminhado ao Congresso um projeto, né, para implementar um programa de privatizações, desregulamentação da economia, ou seja, revogar leis que buscavam controlar a economia e ampliar o processo de concessão e permissão de determinados bens públicos que não podem ser privatizados. Tá? Você consegue privatizar e vender, por exemplo, a Serg, que era a Companhia Estadual de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Mas você não vai conseguir vender a BR-040. Então, você privatiza a empresa pública, como a Serg, como o próprio Banerj foi privatizado, e repassa a administração da estrada para a iniciativa privada, através de concessões. Então, a ideia era ampliar isso. Tá? Então, isso era algo que era muito importante. O ajuste fiscal se mostrou bastante eficaz. Tá? Em função disso, na prática, ele acaba garantindo a estabilidade para as próximas fases que a gente vai ver na nossa próxima aula, que é a implementação da URV e a adoção da nova moeda real. Então, a próxima fase é a reforma monetária. E a terceira fase, que é a adoção efetiva da nova moeda, né, vão ter uma estabilidade já muito interessante e há uma maior confiança dos agentes econômicos. Então o governo consegue, num primeiro momento, equacionar e encaminhar esses problemas ligados aí à sua questão fiscal, que foi um problema sério, a gente viu lá no plano cruzado. Ok, pessoal? Gente, tenham todos uma boa aula e até o próximo vídeo.